Vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus com o sermão intitulado Deus é o meu tesouro. Todos nós sabemos disso muito bem, mas hoje vamos tomar um tempo para pensar sobre isso mais uma vez. Por que Deus é o meu tesouro? No livro do Gênesis, capítulo 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual era a condição da terra no princípio? Não está escrito que a terra estava vazia? Isso significa que não havia nada. Estava vazio e não tinha nada. Porém, Deus disse: haja luz, e criou a luz e as trevas. Em um mundo onde nada existia, Deus criou pássaros para encher os céus, peixes para nadar no mar, animais para vagar pela terra, todo tipo de árvore e flor para adornar a terra, e, por fim, Ele criou o ser humano para governar sobre toda a sua criação. Dessa forma, aquele que encheu a terra vazia até a borda é o nosso Deus. Portanto, o que é Deus? Ele é o meu tesouro? Ele é o nosso tesouro. Tudo não foi possível porque Deus estava lá? Estamos agora fazendo grandes esforços e orando pela nossa missão de espalhar o Evangelho a países onde ele ainda não chegou. Porém, qual é a situação aonde quer que vamos? Quando apenas olhamos para as condições externas e o ambiente, tudo parece intransponível. Nós não somos proficientes nem mesmo na língua do país para onde estamos indo. Tendo aprendido apenas o suficiente da língua para pregar o Evangelho, estamos avançando com a determinação de compartilhar rapidamente a palavra de Deus. Quando olhamos para todas as condições, elas parecem ser significativamente insuficientes. Esse também foi o caso quando a nossa obra do Evangelho na América começou em seus primeiros dias. Era uma situação em que não havia nada, nenhum parente, amigo ou até mesmo conhecido. O ambiente de vida era um onde tudo era difícil. Naquela época, o gerente da filial de um banco local nos perguntou: "O que os trouxe aqui?" Eu disse: "Não é óbvio que vim aqui para pregar, já que sou o pastor desta igreja?" Esse lugar já está cheio de igrejas coreanas, então vir agora para pregar o Evangelho é tarde demais. Não seria melhor para um pastor jovem como você apenas administrar uma igreja na Coreia, em vez de passar por dificuldades aqui? Ele disse isso como se estivesse oferecendo um conselho. Porém, naquela época, eu disse a ele: "Eu mostrarei a você como a nossa Igreja de Deus se tornará próspera nos Estados Unidos nos próximos 5 anos." O olhar em seus olhos dizia: "Esse jovem não está sendo imprudente sem entender a situação local?" Porém, com a bênção e a graça de Deus, o evangelho que começou em Los Angeles foi rapidamente espalhado para Chicago e de Chicago para Nova York. Antes, não havia nada. Não havia família, amigos ou qualquer pessoa para nos guiar. Na terra vazia, onde não havia nada, Deus criou as montanhas, os campos, os céus e a terra, os mares, e todos os tipos de criaturas vivas, como peixes, pássaros voando no céu, animais vagando pelos campos e vários tipos de árvores. Não cremos em Deus, que fez todas as coisas existirem do nada? E não é por seu mandamento que agora vamos pregar o Evangelho? Se continuarmos a trabalhar apenas com uma perspectiva física, o trabalho se torna cansativo e facilmente ficamos esgotados. Porém, quando pregamos o Evangelho com o conhecimento apropriado de quem Deus é, Deus nos permite brotar e dar frutos mesmo em lugares onde não há ninguém para nos ajudar.
Dessa forma, não há hoje muitos membros da família de Sião nos Estados Unidos? O mesmo aconteceu com o Peru na América do Sul. Quando começamos, realmente não havia nada. O Evangelho começou em um lugar humilde, como o sótão de Marcos, onde não havia nada, mas Deus continuou a expandi-lo. Não foi apenas no Peru que isso aconteceu. A partir dali, Deus nos permitiu continuar a espalhar o Evangelho por toda a América do Sul. Portanto, quando testemunhamos coisas assim, o que realmente importa é se Deus está ou não conosco. Não devemos ficar desencorajados pelo ambiente. Deus sempre transforma esses ambientes em locais que estão cheios de sua abundância. Como a rocha que feriu a estátua se saiu por todo o mundo? Não está escrito que ela encheu toda a terra? A rocha cortada de um monte. A rocha não simboliza Cristo? O mundo do Evangelho que Cristo está realizando tem sido transformado em um mundo abundantemente cheio da graça de Deus. Este ano marca o 61º aniversário do começo do Evangelho. Comparado com a vida humana, não seria como ter passado do 60º aniversário? O pai e a mãe começaram o Evangelho em um lugar pequeno como o cenáculo de Marcos. Porém, a mensagem sempre dada é que este Evangelho será pregado em Samaria e até aos confins da terra. Quando o pai disse isso em uma situação em que não havia nada, nenhum dos membros entendeu. Pensávamos que Deus realizaria milagres além da nossa imaginação humana. Assim como um grão de milho que estoura quando colocado em uma pipoqueira e instantaneamente se transforma em pipoca, que é várias vezes maior, nós simplesmente pensamos, acontecerá essa transformação repentina? Porém, Deus veio a este mundo vazio e pregou o Evangelho a cada uma das pessoas. Deus fez com que não restasse uma cidade na Coreia sem uma igreja de Deus e quase não sobrasse lugar para construir novas igrejas. Além disso, Deus nos concedeu a oportunidade de pregar ao mundo. Devemos sempre gravar profundamente essa bênção em nossos corações. Portanto, se acontecer de vocês irem para o exterior para pregar, não devem pensar, por que não há igreja aqui ainda? Mas, ao contrário, devem pensar, Deus está agora preparando esse lugar para ser preenchido abundantemente. Não importa quem vá, Deus já preparou tudo, é para lá que estamos indo agora. Mesmo que, no presente, pareça que nada está sendo realizado imediatamente, Deus já encheu tudo e instruiu seus filhos. Fazei a obra de encher e recebereis a bênção pelos vossos esforços. Mesmo que Deus já tivesse feito tudo, Ele faz parecer como se nós tivéssemos feito. Por isso, espero que vocês sempre tenham em mente que o mundo será preenchido de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Dizer que a terra era sem forma significa que ela estava vazia. Vamos ver como Deus a preenche, um por um, através do versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Um por um, Ele não está transformando o mundo vazio e deserto em um mundo cheio de vida? Mesmo que vocês estejam sempre expostos a essas situações ou ambientes, não vejam apenas o vazio. Se vocês prosseguirem com o trabalho em fé, tudo será concluído e cumprido de acordo com a sua fé. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 16. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 1, está escrito: partiram de Elim
E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Já que eles partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, exatamente um mês se havia passado desde que eles saíram do Egito. Vejamos o versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Mesmo com um ritmo de caminhada lenta, a jornada do Egito para a terra de Canaã poderia ter sido concluída em cerca de 10 dias. Por isso, eles haviam preparado comida para um mês, mas, mesmo depois de um mês, eles não estavam nem perto do seu destino e ainda tinham um longo caminho a percorrer. Irmãos e irmãs, por que vocês acham que essas reclamações surgiram entre as pessoas? Elas se sentiram ansiosas e com medo, pois estavam em um lugar onde não havia nada. No fim, foi por causa dessa ansiedade que as reclamações eventualmente surgiram. Por que nos trouxeste para um deserto onde não há nada, fazendo-nos morrer de fome? O povo murmurou e reclamou veementemente contra Moisés, Arão e os líderes que os guiavam. Definitivamente não foi porque eles desconheciam o poder de Deus. Eles testemunharam as 10 pragas no Egito. Eles também testemunharam o milagre da abertura do Mar Vermelho. Eles estavam presenciando feitos incríveis que nenhum poder humano poderia realizar. Apesar disso, eles estavam consumidos pelo medo e terror de não ter nada. Isso pesou muito em seus corações e levou a uma imensa sensação de ansiedade. Quando vamos para o exterior ou para uma determinada área para pregar o Evangelho, podemos pensar: eu não conheço ninguém aqui, ou não há um único membro da nossa família de Sião nesta área. A noção de nada ou ninguém traz medo. Irmãos e irmãs, não estamos pregando o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, obedecendo ao mandamento de Deus que criou tudo do nada? Devemos crer que esse Deus está conosco e que Ele está orquestrando as coisas para que tudo se concretize no momento em que colocarmos nossas mãos para trabalhar. Porém, os israelitas foram incapazes de ver isso. Mesmo que eles testemunhassem numerosos milagres realizados por Deus, no momento em que eles não os percebiam, eles pensavam: não há nada. Isso trouxe medo, e esse medo e ansiedade se tornaram um catalisador que os levou a murmurar. Devemos crer firmemente e estar confiantes em nosso coração, que Deus sempre tem algo preparado em lugares onde parece não haver nada. Onde poderia haver água no meio do deserto? Muito menos havia comida. A população era de mais de 3 milhões, um número realmente grande. Havia ovelhas, gado e outros animais. Como eles iriam alimentá-los? Quando pensavam sobre isso, tudo parecia assustador e sombrio. Em tempos como esses, não é necessário ter a fé que se lembra de Deus que cria tudo do nada, em vez de reclamar? Ele é o Deus Criador. Não é verdade que as reclamações e murmurações deles surgiram por não conhecerem bem a Deus? Deus começou a trazer coisas à existência em um mundo onde não havia nada. No lugar onde não havia comida, Deus lhes providenciou maná todos os dias, para que nunca passassem fome ou faltassem roupas durante os 40 anos. E a água? Deus fez as fontes fluírem para que eles pudessem andar pelo deserto sem nunca sentir sede. Em um ambiente onde não havia nada, quem foi que realizou essas coisas? Foi o nosso Deus.
Deus é realmente o meu tesouro. Ele é o nosso tesouro. Mesmo que afirmemos servir a Deus, parece que somos muito ignorantes sobre Deus. Pensem sobre os israelitas. Certamente, não foi por bondade que o rei do Egito os deixou ir. Após mais de 400 anos de escravidão, foi? Depois de experimentar o poder de Deus por meio das 10 pragas, ele compreendeu que um desastre inimaginável cairia sobre a sua nação se ele continuasse a segurar os israelitas. Não foi por medo que ele relutantemente os libertou? Os israelitas não sabiam sobre aqueles 10 milagres? Todos eles sabiam disso. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, eles apenas atravessaram sem ver a água acumulada como paredes à sua esquerda e à direita? Eles viram tudo. Apesar de terem experimentado e saberem tudo, eles ficaram com medo quando encontraram o deserto, onde não havia nada. Quando pregamos o Evangelho pela primeira vez na Europa, nos Estados Unidos e na América do Sul, onde quer que fôssemos, não havia nada. Parecia que ninguém estava do nosso lado. Porém, quem sempre esteve lá? Deus, que cria tudo do nada, sempre esteve conosco, dizendo: ainda que pareça vazio agora, logo ficará completamente cheio. Ele tem continuamente transmitido essas palavras a nós. Com essa fé, igrejas foram estabelecidas na América do Sul, na América do Norte e na América Central também. Com essa fé, o Evangelho foi pregado na Coreia e na Europa. Com essa fé, o Evangelho foi espalhado por toda a Ásia e por toda a África. Irmãos e irmãs, conforme isso continua, o que vocês veem acontecendo com a nossa Sião por todo o mundo? Não está agora enchendo o mundo até a borda, assim como Deus prometeu? Alguns podem dizer: ainda não há uma nesta cidade. O que acontecerá com esse lugar vazio? Logo ficará cheio. Quando avançamos com o Evangelho com uma mentalidade cheia de fé, gravando profundamente as palavras de Deus, será feito conforme a tua fé. Em nosso coração, os filhos de Sião foram encontrados até mesmo em lugares que pareciam não ter nada. Deus nos concedeu a gloriosa tarefa de guiar aqueles que foram lançados do céu a esta terra para ter um tempo de arrependimento e voltar ao abraço do pai e da mãe. Devemos ter isso em mente. Por isso, o que é Deus para nós? Ele é o nosso tesouro. Devemos conhecer a Deus. Devemos conhecer a Deus e não devemos esquecer o que Ele fez por nós. Devemos nos lembrar disso. Mesmo que parecesse um mundo vazio, Deus o encheu de montanhas, campos, todo tipo de plantas e animais. Assim, definitivamente não é um espaço que não possa ser preenchido apenas porque não podemos ver nada agora. Senão, Deus não nos teria enviado para lá. Algum pai enviaria seus filhos pequenos para um lugar repleto de problemas? Nenhum pai faria isso. Já que há dezenas de milhares de oportunidades para receber bênçãos lá, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Ele disse que eles estão esperando por nós. Agora, é como um caminho de neve onde ninguém deixou rastro. Mas Deus nos diz para deixar as primeiras pegadas. Não é por isso que Deus nos deu essa oportunidade? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ver Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Deus está conosco, que medo poderíamos ter?
Deus é o nosso tesouro. Algumas pessoas perguntam: se crermos em Deus, isso nos dará pão? Isso nos dará arroz? Porém, pão será dado assim como arroz, até água como um bônus, e tudo mais também. Já que as pessoas do mundo não conhecem a Deus e não experimentaram as obras que Ele realizou, muitas vezes ouvimos essas coisas delas. Vamos explorar a história que Deus tem realizado. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Em João, capítulo 6, versículo 9, está escrito: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Aqui, vemos que até 5.000 pessoas estavam seguindo Jesus o dia todo sem comer. Sentindo compaixão, Jesus quis dar a eles algo para comer e perguntou aos seus discípulos o que tinham naquele momento. Eles responderam: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para 5.000 pessoas? Se considerarmos que um pão de cevada é uma porção, então 5 pães de cevada seriam 5 porções. E se considerarmos que um peixe é uma porção, então 2 peixes seriam 2 porções, totalizando apenas 7 porções. Como isso poderia alimentar 5.000 pessoas? Os discípulos puderam ver apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas Jesus fez com que todos se sentassem, abençoou a comida e deu a eles comida em abundância. Quantos cestos de sobras de pão e peixe ficaram depois que todos comeram até se fartar? Eles disseram que sobrou o suficiente para encher 12 cestos até transbordar. Nosso Deus é sempre aquele que cria tudo do nada. Mesmo em situações onde nada existia e parecia impossível alcançar algo, Deus sempre preencheu e realizou tudo. Sempre nos faltou algo em todos os lugares. Às vezes, havia falta de obreiros, e outras vezes, faltavam igrejas. Mas antes que percebêssemos, Deus encheu a igreja por todo o mundo, assim como profetizado. A terra, porém, estava sem forma e vazia, estava deserta. Assim como Deus encheu a terra vazia com todo tipo de coisas, Deus também está enchendo todo o mundo com as palavras do Evangelho. Ele também nos pediu, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Deus não é o nosso Deus, o Criador, que governa e administra todo o universo e tudo dentro dele? Nós agora estamos adorando esse Deus. O Deus da primeira vinda é diferente do Deus da segunda vinda? O Deus da época do Espírito Santo é diferente do Deus da época do Pai ou do Filho? É o mesmo Deus. O Deus que separou o Mar Vermelho através de Moisés é o nosso Deus. O Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixinhos é o nosso Deus. Precisamos entender e saber que tipo de Deus estamos adorando. Além disso, não devemos sempre crer que todas as coisas se tornarão abundantes, independentemente de nossas condições atuais, mesmo que pareça faltar ou sejamos pobres. Vamos ver o livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Vejamos o capítulo 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração.
Se te converteres ao Todo-Poderoso, o que acontecerá com vocês? Serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, ninguém pode prosperar se estiver imerso em iniquidade, injustiça e pensamentos ímpios, assim como viver em um ambiente que vai contra a vontade de Deus. Porém, se não for esse o caso, Deus disse que certamente prosperaremos. Versículo 24. E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, o que acontecerá? Ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Versículo 29. Se estes descem, então dirás, para cima. E Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Deus é o nosso tesouro. Para pregar o Evangelho em muitos países, todos estão orando e trabalhando diligentemente, em obediência à vontade de Deus. Porém, se pregarmos o Evangelho sem perceber que o nosso Deus é esse Deus, um único dia de obra do Evangelho se tornará um dia difícil, e um mês de obra do Evangelho se tornará um mês muito desafiador. Deus disse que Ele designou e fez de acordo com a sua vontade. De acordo com o plano de salvação de Deus, devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus nos ordenou. Esse é o nosso papel que Deus nos ensinou a cumprir. Enquanto realizamos a nossa obra do Evangelho, sempre que sentirmos que algo está faltando, ou sempre que pensarmos, eu gostaria de ter mais disso, vamos orar ao Deus que provê, lembrando que Deus sempre preencherá as lacunas para nós. Espero que essa abordagem nos guie por todo o ano. Para comemorar o dia da Ascensão do Pai, visitei as regiões de Busan, Ulsan e Gyeongsangnan-do com a mãe. Sempre que encontrava os membros que costumavam guardar o culto em um lugar pequeno como o sótão de Marcos nos primeiros dias do Evangelho, eu ficava muito comovido. Quando estabeleceram tantas siões e encontraram tantos membros na área de Ulsan, quando encontraram tantos membros na área de Busan, nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial são deuses que cumprem sua promessa sem alterá-la. Assim como eles disseram, eles fizeram com que uma igreja fosse estabelecida onde quer que fosse necessário. Para lugares menores, eles expandiram seus espaços, assim como eles disseram, alarga o espaço da tua tenda. Sempre que olhamos para a incrível providência e obra de Deus, chegamos a pensar, realmente, Deus é o meu tesouro e o nosso tesouro. Somente o Deus Criador pode criar o mundo de algo a partir do mundo do nada. Por isso, as palavras encontradas em Jó, capítulo 22, de repente vieram à minha mente. Devemos estar carregando esse tesouro em nosso bolso, mas ele já está cheio das coisas deste mundo. Como nosso coração já está cheio de coisas mundanas, não há mais espaço para Deus entrar. No mundo onde servimos a Deus, devemos rejeitar tudo o que é secular, sem sentido e temporário, e focar apenas em Sua palavra, nos perguntando, qual mensagem Deus nos deu? Estou convencido de que, se vivermos nossas vidas guiadas pelo Pai e pela Mãe, então toda a família em Sião poderá passar cada ano, cada mês e cada dia em felicidade, alegria e graça transbordante. Deus já profetizou 2000 anos atrás que esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, e agora está sendo cumprido de acordo com a profecia.
eu compreendi que não existe impossível em nenhum lugar. Esse evangelho está sendo pregado em Samaria e até os confins da terra. Um dia tem 1440 minutos. Então, 100 dias somam 144.000 minutos. Como devemos gastar esse tempo? Por favor, pensem sobre isso com cuidado. Não desperdice esse tempo de forma sem sentido. Durante esse tempo, vamos pensar sobre nosso Pai e as obras realizadas por nossa Mãe e gravar em nosso coração, mais uma vez, o grande poder de Deus que transformou a Terra do nada em um mundo repleto de vida para as pessoas habitarem quando Ele criou os céus e a terra. Vamos crer firmemente e ter a certeza de que, com as palavras do Pai e da Mãe, esse deserto espiritual, não diferente de um deserto estéril, se transformará em um jardim florido, onde as fontes da vida fluem e um mundo abundante com todos os tipos de criaturas vivas. Vamos encher nossos lares com a palavra de Deus, encher nossas igrejas com a palavra de Deus, encher nossos bairros com a palavra de Deus e encher até mesmo nossa nação com a palavra de Deus. Eu sinceramente espero que façamos deste ano um ano tão abençoado. Esse não é um papel que qualquer um pode cumprir. Os papéis foram atribuídos aos personagens principais do roteiro, e nenhum figurante pode substituí-los. Esse é um papel que devemos desempenhar. Assim, eu exorto nossa família de Sião, mais uma vez, a nunca hesitar, mas a abrirem bem os olhos e tocarem com força a trombeta do Evangelho de Deus para o mundo inteiro. Com isso, gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.